Em novembro de 1940, esta era a ponte de Tacoma Narrows, a terceira maior ponte suspensa do mundo na época, um triunfo da engenharia moderna, e em poucos instantes ela se desintegraria completamente. Como uma obra de engenharia tão grandiosa pôde falhar de forma tão espetacular? A história desta ponte não é apenas sobre um colapso, é sobre a linha tênue entre a elegância e a arrogância, e sobre uma lição brutal que a natureza ensinou aos engenheiros, uma lição que mudou para sempre a forma como construímos nosso mundo. Por décadas, a vida na região de Puget Sound foi ditada pela água. O Estreito de Tacoma, um canal profundo com correntes fortes, separava a cidade industrial de Tacoma da península de Kitsap. A travessia, feita por balsas, era demorada e ineficiente, um obstáculo para o crescimento econômico da região. O sonho de uma ponte que unisse as duas margens existia desde o final do século XIX, mas os desafios eram imensos. O estreito era profundo e os ventos que sopravam pelo canal eram notoriamente fortes e persistentes. Nos anos 30, a era das grandes pontes suspensas estava em seu auge. Estruturas como a ponte Golden Gate pareciam provar que não havia desafio grande demais para a engenharia moderna. Inspirados por esses triunfos, os líderes de Washington decidiram que era hora de finalmente construir sua ponte. O projeto seria um símbolo de modernidade e progresso, uma estrutura elegante que se estenderia pelo estreito como uma fita de aço. O engenheiro responsável pelo design foi Leon Moissaieff, um dos mais respeitados projetistas de pontes da época. Moissaieff era um proponente de uma nova e excitante teoria na engenharia de pontes suspensas, a teoria da deflexão. Ele argumentava que as pontes suspensas, com seus cabos de aço maciços, eram inerentemente flexíveis e estáveis, e que as antigas e pesadas treliças de reforço usadas em pontes como a Golden Gate eram um exagero desnecessário e caro. Seu design para a ponte de Tacoma Narrows era a personificação de sua teoria. Era incrivelmente leve e esbelta. Em vez de uma treliça alta e rígida sob o tabuleiro, a ponte usava duas vigas de aço sólidas com apenas 2,4 metros de altura. Isso não só economizou milhões de dólares em aço, mas também deu à ponte uma aparência futurista e elegante, quase como se flutuasse sobre a água. Na época, foi considerado um design genial, o próximo passo na evolução das pontes suspensas. Ninguém questionou um detalhe que se provaria fatal. Ao usar vigas sólidas em vez de treliças abertas, o design criava um perfil aerodinâmico que não deixava o vento passar através da estrutura, mas sim desviar por cima e por baixo dela como a asa de um avião. A ponte foi inaugurada com grande fanfarra em 1º de julho de 1940, e quase imediatamente algo estranho foi notado. Mesmo com ventos fracos, o tabuleiro da ponte ondulava para cima e para baixo em movimentos longos e graciosos. As ondas podiam chegar a mais de 1 metro de altura. Para a maioria dos motoristas, era uma experiência divertida, e a ponte rapidamente ganhou o apelido de Galloping Gertie, a Gertie galopante. Ela se tornou uma atração turística, com pessoas vindo de longe para experimentar a sensação de surfar sobre o asfalto. Os engenheiros, incluindo Moissaieff, foram chamados para investigar. Eles ficaram perplexos, mas não excessivamente alarmados. Acreditavam que as ondulações eram um comportamento esperado para uma ponte tão flexível e instalaram alguns amortecedores hidráulicos na tentativa de controlar o movimento. No entanto, eles estavam focados apenas no movimento vertical, o galope. Eles não consideraram a possibilidade de um movimento muito mais perigoso, a torção. A manhã de 7 de novembro de 1940 começou com ventos moderados, mas constantes, de cerca de 65 km/h. O galope da ponte era mais intenso que o normal, e a polícia fechou o tráfego por segurança. Um professor de engenharia, Frederick Farquharson, que havia sido contratado para estudar o comportamento da ponte, estava no local com sua câmera, documentando o movimento. Então, por volta das 10 da manhã, algo mudou terrivelmente. O movimento vertical parou e a ponte começou a se torcer. O tabuleiro começou a girar em um movimento de torção violento e rítmico,
com um lado da ponte subindo, enquanto o outro descia, em um ângulo que chegava a 45 graus. A estrutura estava presa em um fenômeno chamado flúter aeroelástico. De forma simples, o vento, ao passar pela viga sólida, criava pequenos vórtices de ar. A frequência desses vórtices acabou por coincidir com a frequência de torção natural da ponte. Isso criou um ciclo de autorreforço. Cada torção da ponte capturava mais energia do vento, que, por sua vez, causava uma torção ainda maior. A ponte estava literalmente se desmontando no ar. Por uma hora, a ponte travou sua batalha contra o vento. As imagens capturadas por Farquharson são hipnóticas e aterrorizantes. Vemos o concreto se quebrando, os postes de luz sendo arrancados. O único carro que ficou na ponte, pertencente ao jornalista Leonard Coatsworth, foi jogado de um lado para o outro. Coatsworth conseguiu escapar, mas o cachorro de sua família, Tubby, aterrorizado, se recusou a sair do veículo. Finalmente, por volta das 11 da manhã, com um som descrito como um gemido metálico ensurdecedor, os cabos de suspensão começaram a arrebentar. Placas de concreto e aço do tabuleiro da ponte despencaram nas águas geladas do estreito. Em minutos, todo o vão central da ponte havia desaparecido. O colapso da ponte de Tacoma Narrows, capturado em filme, chocou o mundo e a comunidade de engenharia. A única fatalidade foi o cachorro Tubby, mas o desastre foi um golpe humilhante para uma profissão que se orgulhava de sua precisão. Uma comissão de investigação federal foi formada. A conclusão foi clara: a falha não foi causada por materiais ruins ou erros de construção. A falha estava no próprio design. A teoria de Moisseiff, que só considerava as forças estáticas do vento, estava fundamentalmente incompleta. A ponte era aerodinamicamente instável. Os engenheiros haviam construído, sem saber, uma asa de avião gigante e a suspenderam sobre um desfiladeiro ventoso. O desastre de Galloping Gertie forçou uma revolução na engenharia de pontes. A aerodinâmica, antes ignorada, tornou-se um campo de estudo central. A partir de então, nenhum grande projeto de ponte seria aprovado sem testes rigorosos de modelos em túneis de vento para estudar seu comportamento sob diferentes condições de vento. As novas pontes passaram a ser construídas com treliças de reforço profundas e abertas, que permitem que o vento passe através delas, em vez de criar forças de sustentação ou torção. A ponte que substituiu Gertie, inaugurada em 1950, foi um exemplo dessa nova filosofia. Mais robusta, mais pesada e, acima de tudo, aerodinamicamente estável. A história de Galloping Gertie é uma poderosa lição sobre a humildade, uma lembrança de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, as forças da natureza são complexas e não podem ser subestimadas. O colapso espetacular da ponte não foi apenas uma falha. Foi um sacrifício involuntário que tornou todas as pontes futuras mais seguras. Ela dançou até a morte para que outras pudessem permanecer firmes. E cada vez que atravessamos uma longa e elegante ponte suspensa hoje, estamos, de certa forma, caminhando sobre o legado da lição dramática e inesquecível que nos foi ensinada pela ponte que não conseguiu resistir ao vento.